Olá pessoal, estamos aqui para a quinta aula do nosso curso de Miologia Básica para Musculação. Se você quiser conferir as outras 4 aulas do nosso curso, o link da descrição dos vídeos estão aqui embaixo. Vocês podem acompanhar essas aulas anteriores. Na aula de hoje, nós vamos acompanhar a musculatura abdominal. Então, quando nós vemos uma imagem como essa de uma fisiculturista, podemos perceber que na região ventral do corpo dela a marcação dos músculos abdominais. Sobre isso nós vamos comentar hoje. E além desses que estão visíveis aqui, nós também falaremos de outros que estão mais profundos. Começando pela região mais superior do abdômen, onde a gente tem o diafragma, que é um músculo que tem a sua inserção proximal nas costelas, no processo tifoide no corpo das vértebras lombares, e sua inserção distal na região da aponeurose do tendão central. O diafragma ele tem inervação a partir do nervo frênico e nos 6 últimos nervos intercostais. O nervo frênico, por exemplo, é o que está relacionado com a atividade inspiratória. Ele está responsável justamente por essa capacidade inspiratória, que é uma das funções do diafragma. O diafragma é um músculo inspiratório, ele diminui a pressão interna da caixa torácica. Quando você inspira, o diafragma contrai e abaixa. Quando você expira, o diafragma relaxa e ele aumenta. Então, toda vez que ele estiver levantando aqui, ele está relaxando, e toda vez que ele estiver contraindo, ele está fazendo um movimento para baixo. Mas além disso, o diafragma consegue estabilizar a sua coluna. Ele é um importante estabilizador da coluna. E também está atuante em vários movimentos de expulsões, como a defecação, o vômito, a micção e o parto. Para os exercícios da musculação, essa segunda opção aqui, a estabilização da coluna vertebral, é uma posição importante. E isso quer dizer que você deve, sim, se preocupar com a musculatura do diafragma durante a realização dos movimentos. Para isso, vocês têm técnicas respiratórias, como a hipopressão, como o bracing, que são técnicas que envolvem essa contração do diafragma, que envolvem a atividade do diafragma e podem melhorar a estabilização da coluna para realizar outros movimentos, para você melhorar a atividade, por exemplo, de um agachamento, de um levantamento de terra e de outros exercícios. O músculo da região abdominal mais visível, mais proeminente, que as pessoas gostam muito de falar, que é o músculo reto do abdômen, ele tem sua inserção proximal na cartilagem costal das costelas e no processo tifoide do externo, e sua inserção distal na crista ilíaca e na crista púbica, e na sínfise púbica. Por que novamente eu não falo sobre inserção e origem praticamente? Eu falo de inserção proximal e distal. Porque dependendo do movimento, a origem do abdômen vai estar aqui, ou dependendo do movimento, a inserção dele estará aqui. Lembrando que o movimento acontece na inserção para a origem. Então, se você faz a contração abdominal com a fixação aqui no pubis, esse movimento acontecerá desse padrão para este padrão. Mas você também pode realizar a contração abdominal com esta região aqui fixa e esta região aqui móvel, que a gente pode ter exemplo nos tipos abdominais diferentes. Então, na verdade, a gente não fala se tem realmente uma origem e inserção em alguns músculos, e nesse curso, ao longo das aulas, você percebeu isso, porque dependendo do movimento, a inserção pode estar no lugar e a origem está em outro lugar. A inervação do músculo reto do abdômen está nos 5 últimos nervos intercostais. Esses nervos estão justamente nessas regiões aqui. Os 5 últimos são os nervos 7, 8, 9, 10 e 11 dos intercostais, que vão inervar o músculo reto abdominal. O músculo reto abdominal ele tem essa conformação com vários ventres musculares, justamente porque é um indício que muito antigamente o ser humano tinha costela também nessa região. Então isso seria uma demarcação dessas costelas que tínhamos anteriormente, só que com a evolução a gente acabou perdendo essa costela, nossos antepassados acabaram perdendo essas costelas, mas as marcações dos ventres ficaram presentes aqui no reto abdominal, mostrando ele como um músculo poligástrico, um músculo com vários ventres musculares. Esse músculo tem essas dois tipos de ações, quando ele está fixo no tórax e quando ele está fixo na pelve. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês que ele está fixo no tórax, é porque ele faz a retroversão da pelve. Então, o movimento dele é com a fixação aqui
e a inserção dele estaria aqui. Então o movimento estaria daqui para cima. Quando ele está fixo na pelvis, a fixação dele está aqui, e ele faz flexão do tronco. E ele faz uma pequena flexão do tronco, mais ou menos por volta de 30 graus. Além disso, ele está envolvido no aumento da pressão abdominal e nos movimentos de expiração forçada. Quando você solta o ar com força, você tem ativação deste músculo. Nessa animação, nós podemos ver como é que realiza-se a ação do músculo reto abdominal quando ele está fixo na pelve. Então aqui você tem como se esse boneco estivesse puxando a musculatura abdominal, que é o que acontece quando você faz este movimento, que é o movimento do abdominal supra ou abdominal reto, como alguns lugares usam essa nomenclatura. Então você vê que é uma contração pequena, mais ou menos 30 graus. Para a gente conseguir subir mais, fazer um movimento de flexão da coluna grande, na verdade não é mais um movimento de flexão da coluna, é um movimento de flexão do quadril. Quando você eleva a mais de 30 graus aquele movimento, você acaba levando aos flexores do quadril, que estão demonstrados nessa imagem aqui, a terem maior ativação. Então, como o sujeito faz um abdominal completo, faz um abdominal até em cima, ele usa os flexores do quadril. Então, nesse caso aqui especificamente, você tem um movimento de reto abdominal, né? Uma contração dinâmica, e quando você vai estar em cima, que é o abdominal completo, você tem um movimento dinâmico do flexor do quadril e uma contração isométrica do músculo do reto abdominal. Essa seria a diferença básica entre fazer um abdominal curto e fazer um abdominal completo. Então, quando o reto abdômen é o principal motor do movimento, ele vai produzir esses movimentos aqui. O abdominal supra mais curtinho, ou no abdominal infra, que é esse exercício aqui, quando o movimento é feito nesta angulação. Você vai perceber que aqui não há movimento de quadril. O quadril está fixo, o joelho está fixo, o quadril está fixo. Apenas a coluna vertebral do sujeito está se movendo. Então aí você tem uma ação de reto do abdômen. Diferente desses movimentos aqui, onde você pode perceber aqui na esquerda que há uma flexão do quadril. Aqui no movimento da direita também há uma flexão do quadril alternada. Nesses casos, você tem uma contração isométrica do abdômen e uma contração dinâmica dos flexores do quadril. Então, nesse movimento aqui, nós podemos ver a retroversão da pelve. Como eu já falei, quando o abdominal está fixo no tórax, ele faz este movimento, a retroversão da pelve. Percebe como a pelve está se movendo. É interessante perceber que isso acontece em alguns movimentos, alguns exercícios especificamente. Então você tem, por exemplo, a elevação pélvica, que é um exercício muito ativado para glúteo, né? Mas ele também tem uma participação no reto abdominal, porque a pessoa no movimento, no final da fase concêntrica, ela vai e faz a retroversão pélvica. Outro músculo presente na região abdominal é o músculo oblíquo externo. Como fala, né? Ele é mais superficial, né? Assim como o reto abdominal. A sua inserção proximal está nas últimas 8 costelas e a sua inserção distal na linha alba. A linha alba é a linha que divide o abdômen nesta porção e na crista ilíaca. A inervação está nos 4 últimos nervos intercostais, no nervo ilho hipogástrico e no nervo ilho inguinal. Essa imagem aqui nós percebemos como é o sentido das fibras do oblíquo externo. Eles estão pintados aqui de roxo. E esse sentido da fibra é importante para poder compreender a ação do oblíquo externo. Ele tem basicamente duas ações, em contração unilateral e em contração unilateral. Então, nessa imagem aqui, nós podemos ver algumas das ações do oblíquo externo. Flexão da coluna, como contração bilateral. Quando ele faz inclinação lateral, flexão lateral aqui com contração unilateral, como rotação também, como contração unilateral. E no aumento da pressão intra-abdominal. Na expiração forçada, por exemplo, você tem a ação do oblíquo externo. Interessante perceber que quando você tem uma contração lateral, rotação e flexão lateral, você tem uma contração do lado oposto dos oblíquos externos. Então, por exemplo, se você inclina para a direita, o seu oblíquo externo esquerdo é que está sendo ativado. Se você rota para a direita, o seu oblíquo externo esquerdo é que está sendo ativado.
Isso é importante por causa do sentido da fibra que ele está posicionado. Então aqui temos a ação do oblíquo externo em rotação da coluna. Vocês percebem que aqui está o oblíquo externo. Depois nós vamos falar desse músculo aqui que é o oblíquo interno. E quando você faz rotação para a direita, o oblíquo externo esquerdo está ativado. Você vai perceber que nesta posição, nesta imagem, veja novamente como tem contração do lado esquerdo. Na flexão lateral, este movimento aqui é uma inclinação, uma flexão lateral da coluna. Nesse caso aqui, está havendo uma flexão lateral para o lado esquerdo. Então, o oblíquo externo direito está sendo ativado para ajudar este praticante a fazer este movimento lá no banco romano, o abdominal oblíquo lá no banco romano. Na flexão bilateral, assim como o abdominal superativado, o oblíquo interno também é ativado. Na retroversão da pelve, o oblíquo externo também está ativado, ajuda a fazer a retroversão da pelve, como a gente já tinha visto lá na elevação de quadril, né, que tinha uma contração abdominal do reto do abdômen, também há uma contração do oblíquo externo. Esse movimento aqui é um movimento de puxada no cross, que você tem uma ação do oblíquo. Assim como para a rotação nesta posição aqui, você tem a ação dos oblíquos externos. Esse exercício é um exercício comum, existe uma rotação no cross, pelo menos na maioria dos lugares chama exercício de rotação no cross, você vai perceber que a rotação está indo para o lado esquerdo. Rotação para o lado esquerdo envolve a ação do oblíquo externo direito. Então, esse movimento aqui é utilizado também, que é o lançamento da bola na parede. Então, você tem rotação para o lado esquerdo e direito, alternadamente. E a contração dos oblíquos externos dos lados opostos do movimento. Esse exercício aqui é a prancha lateral com movimento. Você pode perceber que há um movimento aqui dos oblíquos externos esquerdos para realizar este movimento. Então, além do oblíquo externo, nós temos o oblíquo interno. O próprio nome já fala, né? Ele é um músculo que está mais profundo comparado com o externo. Tem sua inserção proximal na crista ilíaca, no ligamento inguinal e na face tóraco-lombar. E sua inserção distal nas últimas 3 costelas e na linha alba. A inervação é a mesma do oblíquo externo. Aqui dá para perceber nessa imagem o sentido da fibra dos oblíquos internos. O oblíquo interno ele tem uma ação parecida com o do oblíquo externo. Então, veja na imagem que você tem aumento da pressão intraabdominal, flexão lateral, flexão da coluna, assim como o oblíquo externo. Ele faz a inclinação, a flexão lateral unilateralmente. Ele vai fazer a rotação da coluna vertebral unilateralmente. E ajudando na inspiração forçada. Então é interessante notar que o contrário do oblíquo externo, quando você faz contração unilateral, ou seja, rotação para um lado, flexão lateral para um lado, o oblíquo interno daquele mesmo lado se contrai. Então, se você faz rotação para o lado direito, o oblíquo interno direito irá se contrair. Eu havia falado anteriormente que o oblíquo externo esquerdo iria se contrair neste movimento. Ou seja, quando você faz um movimento de flexão lateral de rotação no coluna, você tem a ativação dos dois oblíquos, externo de um lado, interno de outro lado. Então, nesses movimentos aqui, a gente pode perceber uma rotação da coluna. Existe uma rotação da coluna para o lado direito e uma rotação da coluna para o lado esquerdo. Aqui, uma rotação da coluna para o lado direito, aqui uma rotação da coluna para o lado esquerdo. Aqui, por exemplo, você tem um movimento de flexão do quadril isométrico, né? O quadril fica flexionado isometricamente, os músculos que fazem flexão do quadril estão acionados isometricamente. O movimento é uma rotação, então quando rota para a direita, oblíquo interno do lado direito, oblíquo externo do lado esquerdo. A partir do momento que ele fez o movimento para o lado esquerdo, quer dizer, rotar para o lado esquerdo, ele tem a ação do oblíquo interno do lado esquerdo e a ação do oblíquo externo do lado direito. Esse exercício aqui é conhecido como abdominal pé a pé ou abdominal calcanhar. Aqui você tem uma flexão lateral da coluna, uma inclinação da coluna, ou seja, uma ação do oblíquo interno do lado do sentido, ou seja,
ou seja, uma contração do oblíquo interno daquele lado que faça o movimento. Então, no momento que o sujeito faz o movimento para o lado esquerdo, contração do oblíquo interno do lado esquerdo e vice-versa. Muito bem, pessoal. Terminamos a primeira parte dessa aula sobre a região abdominal e os exercícios da musculação. No próximo vídeo, nós abordaremos os músculos transverso do abdômen e quadrado lombar com relação aos exercícios de musculação. Então, a descrição desse vídeo já está aqui abaixo, você já pode acompanhar. Para mais informações sobre exercício físico e saúde, acesse o nosso site, qualidadedevida.com, nosso e-mail ou nossas redes sociais. Grande abraço!